E agora nós entramos na segunda classe de antihipertensivos, que são os inibidores da ECA e também os antagonistas dos receptores da angiotensina 2. São vários inibidores da ECA, a gente está vendo a tabela com todos eles aqui. Em amarelo, os principais que são usados mais frequentemente no dia a dia clínico do tratamento da hipertensão. Nós temos o captopril, a dose recomendada varia de 25 até 150 mg por dia, de 2 a 3 vezes ao dia é a frequência. O enalapril, de 5 a 40 mg por dia, 1 a 2 vezes. O lisinopril, 5 a 20 mg também uma única vez ao dia. E o ramipril, 2,5 a 10 mg uma vez ao dia. Para os antagonistas dos receptores da angiotensina 2, nós temos a irbesartana, uma dosagem de 150 a 300 mg por dia, uma vez ao dia. A losartana, 25 a 100 mg por dia, também uma vez ao dia, e a valsartana 80 a 320 mg também uma vez ao dia. Então percebam que normalmente os antagonistas dos receptores da angiotensina 2 apresentam uma posologia mais simples, uma única vez ao dia, e os inibidores da ECA, apenas os mais modernos, como lisinopril e ramipril, apresentam essa comodidade posológica. Aqui nós podemos ver nessa imagem que a dosagem dos inibidores da ECA, por exemplo, lisinopril, o captopril, o enalapril e o fosinopril, são equivalentes. Então, elas apresentam potências diferentes, por isso que as doses são diferentes, mas os efeitos farmacológicos e a sua efetividade farmacológica e terapêutica, ela é similar. Significa dizer que 5 mg por dia de lisinopril vai produzir os mesmos efeitos farmacológicos que 12,5 mg de captopril administrados de 12 em 12 horas. Ou 2,5 a 5 mg de enalapril por dia, ou 10 mg de fosinopril também administrados por dia. Então, existe uma similaridade de efetividade dependendo da dose, porque são fármacos que têm potências diferentes, mas que os efeitos farmacológicos, se forem utilizados nas dosagens equivalentes, eles são iguais. E aqui nós podemos ver também a influência dos inibidores da ECA e dos antagonistas dos receptores da angiotensina 2 no metabolismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, os inibidores da ECA, nós podemos ver aqui, estão inibindo a enzima conversora de angiotensina, que vai promover a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. E diminuir a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 significa dizer que menos angiotensina 2 vai estar agindo. E onde é que age a angiotensina 2? Ela age em dois receptores diferentes. Um deles é o AT2. Esse receptor ele é responsável pela vasodilatação e também responsável pela natriurese. Ou seja, é um receptor na qual a angiotensina 2 promove uma redução da pressão arterial. Já no receptor AT1, ele vai promover hipertensão, vasoconstricção, remodelamento cardíaco e também a secreção de aldosterona, que vai ser responsável, como nós vimos, pela retenção hidrossalina e pela excreção de potássio. Então, nós podemos ver aqui que inibir a enzima conversora de angiotensina, ou seja, diminuir a produção de angiotensina 2, vai de fato funcionar como antihipertensivo, mas apenas por um dos braços dos efeitos da angiotensina 2, que é a sua ação no receptor AT1. Significa dizer que inibir a angiotensina 2 também vai reduzir um pouco o controle hipertensivo, porque vai diminuir a ação da angiotensina 2 em receptores AT2 que iriam promover uma redução da pressão arterial. Além disso, inibir a ECA também vai diminuir a conversão de bradicinina em um metabólito ativo. E aqui nós temos as funções, o que é que a bradicinina vai produzir? Vai produzir tosse, vai produzir angioedema, vasodilatação e também um processo inflamatório. Ou seja, um inibidor da ECA vai ser efetivo como antihipertensivo, mas em alguns casos vai trazer como consequência algumas reações adversas advindas do acúmulo da bradicinina. Logo abaixo nós temos a ação dos inibidores dos receptores da angiotensina 2. Ao contrário
dos inibidores da ECA, os ARA2 eles vão bloquear especificamente os receptores AT1. Ou seja, a angiotensina 2 ela vai continuar a ser produzida e a angiotensina 2 vai agir no receptor AT2, que continua livre, promovendo vasodilatação, promovendo a natriurese, ou seja, auxiliando os ARA2 no controle hipertensivo. E logo aqui em cima nós podemos ver o alisquireno. O alisquireno é um antagonista direto da renina. Vai bloquear, ele vai antagonizar a renina, que é uma enzima que vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Assim como os inibidores da ECA, o alisquireno também bloqueia a produção de angiotensina 2. E qual é a consequência de se utilizar qualquer um desses fármacos, o inibidor da ECA, o alisquireno ou os ARA2? Ao bloquear a ECA, como por exemplo o captopril e o nalapril, uma das consequências, na maioria das vezes, para vários pacientes, é tosse seca, assim como o angioedema. Angioedema e tosse seca são duas reações consequência do acúmulo de braticinina produzidas pela inibição da enzima conversora de angiotensina. Já quando nós não temos ação da angiotensina 2 sobre os receptores AT1, como por exemplo quando nós inibimos a produção de angiotensina 2 ou quando bloqueamos os receptores AT1 com os ARA2, o que nós temos é a diminuição da produção de aldosterona e, consequentemente, a diminuição da excreção do potássio. Significa dizer que os inibidores da ECA, assim como os ARA2, produzirão um aumento do potássio sérico, ou seja, uma hipercalemia. Ao contrário do que a gente viu, por exemplo, com a hidroclorotiazida, onde há perda de potássio, aqui nós teremos um aumento do potássio. As principais indicações para os inibidores da ECA, e assim como para os ARA2, é hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, e vejam que insuficiência cardíaca está associado à diminuição da volemia, assim como os diuréticos foram utilizados e têm como indicação insuficiência cardíaca, os inibidores da ECA e os ARA2 que vão diminuir a volemia também podem ser utilizados, também são indicados para tratamento da insuficiência cardíaca. Prevenção de cardiopatia isquêmica e nefropatia diabética. Nós veremos mais adiante por que os inibidores da ECA são utilizados para nefropatia diabética. Contraindicação, hipersensibilidade ao princípio ativo ou componentes da forma farmacêutica. E as principais reações adversas, nós já vimos, é o angioedema e a tosse, resultado do acúmulo da braticinina, também hipercalemia, resultado da diminuição da produção da aldosterona, diminuição da função renal, como nós veremos. Isso vai ser uma reação controversa, já que uma das indicações é a nefropatia diabética. Como é que os inibidores da ECA causam um benefício para o rim, mas ao mesmo tempo causam a toxicidade, uma diminuição da função renal? Veremos como é que é esse processo. E também podem causar hipotensão ortostática, uma das reações adversas também dos inibidores da ECA e dos antagonistas dos receptores da angiotensina 2. Vejam que tem uma observação aqui. ARA2, eles são de segunda escolha em relação aos IECA. Normalmente, os IECA são escolhidos primeiro e os ARA2, se por acaso o paciente apresentar, por exemplo, tosse ou apresentar um angioedema que vai causar um grande risco para o paciente, os IECA são substituídos pelos ARA2. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. E aí vem o questionamento: quais são os benefícios que os IECAs trazem para a nefropatia diabética versus a toxicidade renal? Então vejam aqui nesse esquema. Nesse esquema nós podemos visualizar que o sangue arterial chega até o néfron pela arteríola aferente. Esse sangue ele vai ser filtrado pelo glomérulo. O sangue filtrado cai no túbulo contorcido proximal. Parte do conteúdo desse sangue vai ser reabsorvido. Aquilo que não conseguiu ser filtrado ele vai ser secretado, é o número 3. E o resultado de tudo isso é a urina que vai ser eliminada. Entretanto,
como nós podemos visualizar aqui, o sangue ele vai chegar até o glomérulo, vai acontecer a filtragem aqui no glomérulo, mas o sangue ele vai retornar pela arteríola eferente. E exatamente o conteúdo dessa arteríola eferente vão receber as moléculas reabsorvidas e aquelas que não foram filtradas, elas vão ser secretadas. E qual é o papel dos IECA? Os IECA eles vão inibir a enzima conversora de angiotensina e o objetivo final é diminuir a produção da angiotensina 2. E o que é que a angiotensina 2 vai fazer no rim? Ela vai promover uma vasoconstricção da arteríola eferente. E o que é que isso significa? Produzir angiotensina 2 significa contrair a arteríola eferente, diminuindo a passagem de sangue por essa arteríola. Ou seja, a angiotensina 2 vai aumentar a resistência pós-renal. Quando é utilizado o inibidor da ECA, nós estaremos reduzindo a produção de angiotensina 2. Consequentemente, nós estaremos reduzindo a resistência pós-renal. E qual é o papel da angiotensina 2? A angiotensina 2 ela vai ser produzida e ela vai promover uma vasoconstricção na arteríola eferente. A consequência disso é que a angiotensina 2 vai aumentar a resistência pós-renal, ou seja, o sangue que chega pela arteríola aferente, que é filtrado aqui pelo glomérulo, vai ter muita dificuldade de passar pela arteríola eferente que vai estar contraída. Isso, muitas vezes, é o resultado da hipertensão, muitas vezes a consequência é lesão renal, lesão glomerular, que tem como um dos marcadores a proteinúria. E o que é que os IECA podem fazer para beneficiar, para reduzir essa nefropatia, muitas vezes causada no diabético? A redução da produção ou a inibição da produção da angiotensina 2 vai reduzir a resistência pós-renal. Sem angiotensina 2, nós não teremos vasoconstricção. A vasodilatação irá facilitar a saída de sangue do glomérulo para a arteríola eferente. Consequentemente, vai diminuir essa pressão glomerular que estava altíssima em virtude da vasoconstricção promovida pela angiotensina 2 e também vai reduzir a proteinúria. Esse é um dos grandes e um dos maiores benefícios dos IECA, prevenção da nefropatia diabética. Entretanto, nós podemos ver aqui que os IECA podem causar toxicidade renal. Como é que eles causam toxicidade renal? Eles causam toxicidade renal não é em qualquer situação. É quando a dose dos IECA é elevada e está associada a um diurético de alça. Nessa condição, há uma queda acentuada da vasoconstricção eferente, ou seja, essa arteríola ela vai se dilatar demais. A consequência disso é que o sangue que vem pela arteríola aferente ela nem entra no glomérulo, ela já passa direto pela arteríola eferente em virtude da fraca resistência existente nas paredes vasculares. Portanto, esse desvio sanguíneo de capilares glomerulares para a arteríola eferente vai diminuir o funcionamento do rim. O rim vai parar de funcionar, ou seja, o sangue não vai conseguir ser filtrado porque ele não consegue nem sequer entrar no glomérulo. Então, os IECA são excelentes para a prevenção da nefropatia diabética, porque eles vão reduzir a resistência pós-renal nos pacientes que têm produção excessiva de angiotensina 2, vasoconstricção da arteríola eferente. Só que eles vão causar toxicidade renal, mas apropriadamente uma redução do funcionamento do rim quando em doses elevadas e quando associada a um diurético de alça, porque essa vasodilatação da arteríola eferente de forma excessiva vai diminuir a chegada de sangue até o glomérulo e diminuir, consequentemente, o funcionamento do rim. Quais são os parâmetros de efetividade e de segurança dos IECA e dos antagonistas dos receptores da angiotensina 2? Efetividade é o controle pressórico, 140/90 em alguns casos, já falamos nisso na aula passada, e 130/85 é a meta para outros casos mais simples. E os parâmetros de segurança é a tosse, no caso dos inibidores da ECA, pela produção da bradicinina, hipotensão,
também hipercalemia em virtude da redução da produção de aldosterona, aumento da creatinina, no caso dos IECA, porque vão causar uma diminuição do funcionamento do rim, e também diabetes e insuficiência renal podem ser também parâmetros de segurança dos inibidores da ECA e também dos ARA2. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.